Seja bem-vindo, DK, meu irmão, meu compadre, influenciador, dono de um canal muito conhecido em Espírito Santo, que é um canal de notícia, e não só também, muito famoso aí no TikTok e Instagram. Pessoas, vão seguir ele, os conteúdos dele são super, hiper, mega fantástico para quem gosta de sobrenatural, notícias, polêmicas. Em termos de sombrios, é só contactar com o meu irmão DK. Apresenta aí, como você está nessa forma de apresentação no podcast, no teu primeiro podcast, né? Então, tem anos que eu não vou num podcast, já considero esse daqui realmente o primeiro. Tem muito tempo que eu não vou em podcast. Mas esse aqui eu vou soltar umas paradas que eu nunca falei em nenhum outro podcast. Tem umas coisinhas minha pessoal que eu falei. Mas bom, rapaziada, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao podcast da Paty, Além da Balança. Eu sou o Deca Santos, como ela falou aí agora, rapaziada. Eu vim aqui, né, para falar um pouquinho mais de como sou atrás da câmera, por trás da câmera, né? Que é o seu tema. Até Então, esqueci, né? Tem que saber quem é o DK por detrás das câmeras. isso aí. Ele, Vou apesar que falar tudo hoje. Vou falar tudo hoje aqui. e aí vai ser as coisas que ninguém te conhece, agora vai saber que é o DK mesmo, um pouco, né? Não é tudo, um pouco. Tem, tem coisas que eu vou falar aqui que eu não falei para amigos, é só pra Joyce, a Joyce sabe. Eu acho que nem mesmo minha família, né, minha mãe, meu pai sabe dessas coisas. Mas eu vou tentar ao máximo dar exclusividade sobre o que eu faço e o que aconteceu comigo há um tempo atrás aí. Mas estás preparado, tipo assim, contar a tua história para o mundo inteiro saber? Não. Preparado não, né? A gente nunca tá preparado, mas vamos que vamos. Vamos tentar. Ok. Bora as perguntas polêmicas, a baseado por DK, né? O corpo, né? Geral. Bom, como você chegou no nível que quer mudar o teu corpo? Qual foi o Então, momento assim que você disse, não, eu tenho que fazer isso, eu vou começar? Qual foi o primeiro nível que você começou a bom, pensar em fazer? teve uma época da minha vida que eu queria, foi na morte do meu padrasto, que eu considerava meu pai, foi Uhum. quando eu tive uma certa, fiquei certamente obcecado por melhorar o meu corpo. Como? Eu tinha muito tempo livre, muito tempo livre, e eu começava a treinar. Eu fazia boxe, eu lutava kickboxe, greco-romana, taekwondo e tentei um pouquinho do jiu-jitsu. Uhum. Nessa época, eu tava com peso legal, mas eu me via gordo nessa época. Beleza, nesse ponto, eu falei, pô, preciso de mudar, mudei e tal, e fiquei legal. Com o tempo, fui, conheci umas outras pessoas e tal, e dei uma engordada, né? Que é padrão, todo mundo sabe. É, Você se é. relaciona, você engorda. E aí, novamente, eu tive um outro problema, que foi problema de separação, né? Essa parada de separação me deixou um pouco chato em questão a isso, ao meu corpo. Então, como eu também tinha mais tempo ainda, eu acabei emagrecendo. É. Depois, eu acabei conhecendo a minha atual namorada, nós tivemos um relacionamento e ficamos ali na medida do peso e tal, subindo, descendo, na balança, né? Tipo, Efeito né? sanfona. Tipo, É equilibrando, efeito subir. sanfona. É. No rebote desse efeito sanfona, nós tivemos um grande problema, que era onde a gente é, não via perca de peso. A gente fazia as coisas certinho e tal, mas não via perca de peso. A gente procurou vários métodos de emagrecer, até que certa vez, se eu não me engano, ela rolando, não sei se foi no Instagram, se foi no Google, não sei onde foi, não lembro. Ela pegou e achou um produto lá interessante. Não vou falar o nome do produto aqui, porque, né, É. todo mundo sabe o que acontece. E esse produto, nós compramos esse produto. Eu até recomendei esse produto uma vez aí para uma pessoa, não fez bem, e depois eu comecei a pensar. O cara me vendeu o produto dizendo que ele servia para homem, para homens. Uhum. E aí eu tive um É certo tipo problema com isso. unissexo, né? Não quanto para mulher e também para homem. Eita. Isso. Só que na embalagem, a silhueta que tinha era de uma mulher.
E geralmente, quando tem silhueta de uma mulher, é algo voltado à mulher. A mulher. Isso. Só que o cara falou que era produto natural. Eu falei, não, mano, não é natural, porque eu tô lendo sua composição, não é. Aí ele, não, é assim, beleza. Voltando, né, a tomando aí, eu fiquei. Eu acho que eu tomei umas 3 vezes, são 60 cápsulas, 40, não lembro a quantidade. Eu sei que eu tomei três drops, não sei se fala assim, É, drops. é, é. Tomei, então, tomei três drops, e mês sim, mês não. Com o efeito do tempo, eu tava começando a ver. Isso é bem polêmico, tá? Os Hum, maridão de plantão aí, mano. Cuidado com o que vocês vão tomar. Eu quase terminei um relacionamento por conta de um remédio que era feito pra mulher. Por quê? Eu acabei ficando broxa. No meu relacionamento, a minha parceira, né, atual esposa, namorada, né? Ela me perguntou se eu não tinha atração por ela mais. é, Que eu porque quando acontece isso, é tipo, nós pensamos, mulheres, pensam que é a base de traição, tem alguma coisa aí. é, e no meu caso não era. Portanto, porque eu também fiquei assim, falei, pô, não, velho, não faz sentido esse bagulho. E aí, toda vez que a gente ia ter uma relação, acontecia de, tipo, não ficar. Não sei se pode falar esse termo aqui, É, mas cientificamente dizendo erétil, né? é. Cientificamente, nada vulgar. E aí ela me questionava, nós brigávamos várias vezes. Mas eu vou estar deixando o resto das histórias O aí resto, para as perguntas, porque através das senão a gente vai falar perguntas. muita coisa aqui. É. E quais foram os primeiros efeitos colaterais quando começou a tomar esse medicamento, essa cápsula? Então, eu tive um problema que eu não sabia se era. Eu não sei até hoje se é um problema ou se é meu. Mas eu acho que não é meu, era um problema sim do medicamento. Porque a gente tinha que tomar ele de manhã e não podia tomar em jejum. É, Mas quando eu tomava ele em jejum, eu ficava tipo assim, eu tremia muito mesmo, pressão abaixava, eu ficava muito mal. E eu ficava assim, não, para um produto natural, não tinha que ter esses efeitos colaterais todos. E aí eu é. peguei e comecei a observar isso. Beleza, não tomei em jejum. Peguei e tomei Uhum. ele 30 minutos após, se eu não me engano. Eu acho que era após. 30 minutos após eu comer. Só que aí o problema eu acho que não foi só a tremedeira que eu tive contínua, e sim a irritação que eu tinha ao ficar com fome. E era muita Uau. irritação, muita. Eu ficava muito nervoso, a pessoa falava oi, eu falava, ah, vai te lascar, mano. Entendeu? Então, o meu primeiro sintomas foi eu notar que tinha uma certa ira por qualquer coisa idiota através do medicamento. Portanto, que quando eu parei, eu notei que não tinha, sabe, eu era livre daquela situação. E isso já vi que foi polêmica mesmo. Até eu fiquei espantada com essa história. Bom, É uma coisa bem pesada. ainda mais baseado num casamento, vai trazer muito transtorno. Em que momento você percebeu que esse cápsula, ou esse medicamento, estava afetando o seu comportamento ou o seu relacionamento? Foi a partir disso, quando você tomou, você começou a sentir sintomas? Não, então, eu comecei a notar que estava atrapalhando o meu relacionamento quando minha parceira começou a reclamar. Porque para mim até então era algo normal, até então, digamos assim, né? A Uhum. irritação, além de eu ter disfunção erétil, tinha, né? No caso, não tenho mais, tá, rapaziada? Não me zoe nos comentários. Tinha, através desse remédio, a disfunção erétil, eu ficava muito irritado. Então, várias das vezes eu descontava por uma coisa idiota, eu descontava na minha parceira ou em alguém que estava comentando comigo algo aleatório. É, Eu creio que foi a partir do segundo Drops, mas eu não achava que era algo tipo, é por conta do medicamento. Eu achei que era algo comum, que eu estava muito irritado, até porque eu trabalho muito e eu ficava muito sob estresse, então eu achava que era é, sobre o estresse. Mas acabei reparando que não. Acho que realmente depois do segundo Drops eu vi foi. que eu tive esse problema. Ixi, bom, e como a sua parceira reagiu através dessas mudanças causadas pela essa, tipo, cápsula ou medicamento? Como ela se reagiu? Como ela comportou a partir daí? Então,
No começo, ela achou que eu tava traindo ela, como a gente já havia comentado uns Sim, minutos sim. antes. Ela achou que eu tava traindo ela, ou que eu estava gostando de outra pessoa, ou que eu tinha um relacionamento fora, sendo que não era isso. Então ela ficou muito magoada, ela sempre ficava me questionando: tem certeza? Você gosta de mim? Você não sei o quê. Ela sempre aquelas perguntas que as mulheres fazem quando elas estão em dúvida se o parceiro realmente gosta ou não gosta. Então ela me fazia muitas essas perguntas, ela ficou bastante magoada. Mas com o tempo, né, eu fui falando com ela: não, é assim, eu tô assim, não tô desse jeito que você tá pensando, eu fiz isso, eu não fiz isso, entendeu? É por conta disso. E aí, Uhum. com um tempo, ela foi entendendo. Portanto, que hoje eu não tomo mais isso. A gente até tem. Ela toma, mas eu não tomo mais. Eita. E graças a Deus, né? Nem tomo mais. Não, a experiência é E péssima. através disso, você chegou a esconder esse medicamento do teu parceiro? Não. Da tua... Foi ela. Não. Não, não, porque foi ela que me apresentou, né? Ela me apresentou, falou: não, isso aqui é legal, a gente vai emagrecer junto e tal. A gente até brincava. Aí na época que a gente malhava, até brincava: casal que treina junto, cresce junto. Aí a gente, casal que É, treina junto, emagrece junto. Então, assim, ela que me apresentou, então eu não cheguei a esconder, né? Eu escondi. Não é que eu escondi, mas eu fiquei em dúvida sobre o caso da disfunção erétil. é. Se era a questão do negócio ou se era algo do meu corpo, porque eu fui pesquisando também algumas coisas e eu fiquei, não só fiquei assim, como eu também descobri que quando o homem não acorda, eu não sei, né, se vocês estão assistindo aí, sabe dessa situação, mas quando o homem não acorda de pipi, né, de pipi elevado, tem problema com o corpo humano. Isso é É. algo muito ruim. Então, assim, eu não sentia vontade de mijar ao acordar, eu não ficava erétil. Então, assim, nem para mijar, nem para nada. Portanto, que nessa época eu desenvolvi a vontade de mijar sentado. Basicamente, eu estava meio que trocando meus hormônios, sabe? É, Os porque por hormônios causa estavam. desse medicamento, porque para Sim, emagrecer, certo? sim. E aí eu começava a mijar sentado, sentado mesmo, porque era a única forma que eu conseguia mijar, em pé eu não conseguia. E eu fiquei assim, cara, não, que bagulho louco, velho. Que bagulho surreal. É. E depois disso, a sua mulher desconfia ou briga, teve muitas brigas por conta desse efeito, né? Quantos meses? Ou dias, semanas? E olha, toda vez que nós fosse manter uma relação, tinha uma briga porque ela pensava que eu tinha uma outra mulher na rua, sendo que não era esse fato e era por conta do remédio, mas era toda vez, tipo, era bastante, Ah, umas eu sei como 3 vezes, é. 4 vezes na E nós semana, era mulheres, complicado. quando colocamos uma coisa na cabeça, é difícil. É difícil tirar. É. E alguém próximo tentou te alertar sobre esse acontecimento depois que você começou a sentir sintomas? Foi falar com alguma pessoa próxima, amigo, que não Então, seja a tua mulher? não. Eu tenho um amigo que eu sou muito confidente a ele, é meu melhor amigo hoje, mas nesse caso eu não cheguei a conversar com ele. Então não tive ninguém que me alertou, ninguém que Sobre. me É. trouxe alguma alerta sobre isso. E enquanto isso, você pensou parar o medicamento por conta desse impacto de casamento que aconteceu, brigas, discussões, parecendo que é Então, traição. eu tava perdendo peso, né? Então eu falei, ah, não, vou continuar tomando até perder É, peso. porque quando tá vendo o efeito, nem importa, né? Eu tava perdendo numa coisa, mas tava ganhando em outra. Então, tipo assim, É. falei, não, brincadeira. Não, brincadeira. Quando eu soube de imediato, eu fui até o médico, pedi um auxílio, ele falou, olha, como você eu não me lembro se eu trouxe, se eu levei o remédio para ele ver, Uhum. mas vamos supor aqui que eu falei com ele e ele falou bem assim, olha, enquanto você continuar tomando esse remédio, você vai ter esses problemas. Eu aconselho você a parar por um tempo, se não resolver, procurar o posto de saúde. E o meu maior medo era ficar broxa. E olha que eu nem tomava bomba. Então, tipo assim, É, eu procurei muito, muito médico, porque estava afetando muita gente no meu relacionamento aqui.
E afeta mesmo. Tem pessoas que até ainda, parece que já tomam medicamento até ainda está nessa fase, não conseguindo. E isso é muito constrangedor, principalmente para pessoas que é casada. Demais. É. Demais. E o que os médicos disseram para você sobre esses efeitos colaterais? Vai mudar daqui um mês? Tem que fazer uma limpeza? Passou algum Então, medicamento? Então, o médico em si mesmo, ele não falou nada. Ele só me deu essa ideia de, ó, para, e se não resolver, você volta daqui um tempo. Mas eu fiquei papo de uma semana sem tomar o remédio, eu já comecei a sentir o meu corpo querendo voltar, né, à rotina que ele tinha Isso antes. antes. Eu já começava a ter uma noção de algumas coisas, já tinha controle Uhum. sobre a minha área Mas, tipo, masculina. o teu corpo começou a ganhar mais peso através Sim, desse medicamento? não, eu Ou. perdia peso e tinha disfunção erétil. Então, assim, com isso, eu perdia, mas eu perdia também, eu creio que ele dava um bloqueio nos meus hormônios, sabe? Ele Uhum. bloqueava o meu hormônio e eu tava começando a me sentir meio mal, né? Porque, tipo, homens, né, no verbo bem rasgado, o homem sabe que nada mais é. Quanto mais você tem batimento cardíaco, É. se estiver na relação, bombeia sangue para a área destinada e fica ereto. O meu, com quanto mais batimento cardíaco eu não tinha bombeamento de sangue para o garoto, para o menino, sabe? Então, É. assim, eu fiquei muito ruim e depois que o médico, conversei com o médico, Uhum. ele não me deu um tempo para tipo assim, mano, você pode fazer isso aí, depois de um mês você vai voltar à sua relação ativa aí com sua família, com sua Uhum. mulher e tal. Não. Com o tempo, eu mesmo descobri que com uma semana assim, eu já tinha um problema. E tipo assim, já passou isso aqui. Aí com o tempo eu fui parando de tomar mesmo, e aí foi que eu vi que tava 100% e tal. Para mim, eu creio que foi papo de um mês por aí para Até poder foi para uma, assim, que já uma tomou quase limpeza. dois, tipo, Eu acho que eu já tava no 2 meses, terceiro né, de drop. cápsula, né? Imagina um É, mês, porque às vezes leva-se, quando você toma muito medicamento, ele até leva de 3 a 6 meses para fazer uhum, limpeza geral. A não ser que se você fizer um detox, uma coisa assim, para não limpar. fiz nada, não fiz nada. Imagina, foi, foi sorte. E através disso, houve, depois que a Joyce já soube que foi através desse medicamento, que ela já sabe agora é verdade, que não tem nada a ver com a traição, né? Através disso, teve esse apoio psicológico através dela, ou de terapeuta procurou durante Não. esse período? Não? Terapeuta não me procurou, não procurei terapeuta também. Ela super entendeu, ela sempre, né, me dava o apoio, falava, não, então, vamos fazer de outra forma, vamos buscar outros meios de emagrecer, vamos parar com isso. Não, não é que vamos parar, você para de tomar, porque é algo que está te trazendo malefícios. Eu cheguei a Uhum, questionar o vendedor, ele falou que não era coisa da minha cabeça, que ele vendia para homem, que não sei o quê, e que uhum, vendia até para fora do Brasil. Aí eu falei, então beleza, pô, tá vendendo para fora, vende para homem, então deve ser legal. Foi aí que eu uhum. comecei a ter, tipo assim, então o cara tem credibilidade e tal. Mas aí eu acabei vendo que ele só estava com papo de vendedor, digamos assim, sabe? Tipo, fazendo propaganda, ganhava o Uhum. dinheiro e é isso que a E maioria embora. das pessoas fazem. É. Bom, e como foi esse processo de recuperação? Foi de boa, assim, digamos assim, um mesinho de boa. Um mês tranquilo. Nada É, de dor de cabeça, vontade de comer mais? Porque normalmente muitas pessoas dizem, quando eu tomo esse medicamento para emagrecer, e quando tira, o peso duplica do que você tirou. Então, no meu caso, ele inibia a minha fome. Então, tipo assim, se eu ficar o dia todo na rua, eu não sinto fome. Então, já tinha esse negócio, sabe? O teu corpo já O meu começava a problema. acostumar, né? Não, então, eu já tenho esse problema. Eu fiquei já vários dias sem comer para emagrecer na época que eu tive um problema aí e tal. Então, assim, o remédio em si, depois que eu parei de tomar, não teve nenhum problema. O problema era que, tipo assim, se eu olhar uma parada aqui, quero tomar, quero comer, eu vou comer, entendeu? Ele fazia esse efeito de eu não querer comer. Ele inibia a minha vontade de comer. Por mais que eu veja, Hum. vamos supor aqui, um suco aqui. Eu vou tomar um suco. Eu não sentia vontade de tomar suco, eu tinha que beber água, entendeu? Eu bebia bastante água.
Agora, eu mesmo de comer muito mesmo, não vi muito, não. É, Depois disso, não. e tipo, e reconstrução da confiança do relacionamento. Ela começou, tipo, às vezes, tipo, dando as mesmas teclado no mesmo, como se diz? Tipo, focando na mesma, sabendo que é o Não, medicamento que colocou você assim. não, Mas, não. não, graças a Não, não, Deus. ela super entendeu, ela sabia e tal, portanto que na hora que a gente ia lá dar uma jogava no garoto, sabe? A gente pensava bem, via e tal, fazia, né? Se não desse, já sabia, é o remédio, não É, é eu. é, Portanto que depois de um tempo voltou à rotina normal. Então ela graças super a me Deus, apoiou, né? super entendeu a situação. Que é uma parada muito constrangedora para um homem, né? Tá falando É, isso. muito, muito, principalmente casado, e ela Pois não é, te conhecia assim, de repente. Claro, qualquer mulher pensa esses tipos de que é, aham, pensar. E nós temos pensamento, eu a nem vou mulher falar. é complicada. E que lições vocês dois tiraram como casal sobre essa experiência agora? Não tomar coisa que você não conhece é indicação de um médico. Ótimo. É Mas, uma tipo, lição muita pessoa, perfeita. tipo, quando você vai consultar, isso é o problema, quando você vai consultar para um médico, ele indica um nutricionista, né? E as Isso. pessoas, agora, hoje em dia, as pessoas, tipo, quer fazer uma coisa muito rápido, é para emagrecer daqui amanhã, já começa a perder 5 quilos. Então, essa fase ainda, você sabe que hoje em dia as pessoas ainda É estão querendo ir para a base de medicação, injeção. isso quando não tem aquele cara que é metido a sabidão e quer fazer sua própria dieta e falar que tá certo. Tem esses casos também, que eu já tive muito amigo assim. Então, assim, eu aconselho a seguir à risca as coisas Da da dieta, né? nutricionista ou do nutricionista, porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles fizeram, estudaram para saber o que é bom e o que não é bom para o corpo Pokémon, humano. né? Então, assim, se a gente pegar um atalho, né? Vamos supor que o nutricionista faz uma parada para você emagrecer tantos quilos por mês. Uhum. Ah, mas não tá legal para mim, eu quero pegar um atalho. Se você pegar um atalho, você sempre tem que lembrar. Não é culpa do nutricionista se o efeito rebote pegar você. Não é culpa do nutricionista se você começar a passar mal, não tem nada a ver. Você fez o efeito rebote e pegou um atalho, ou você pegou um atalho e teve o efeito rebote. Então você tem É, que pensar muito o que a sua saúde vale, né? A vida hoje em dia tem que ser pensada assim, o que vale a vida. é, Não mas compensa. você sabe, hoje em dia muitas pessoas colocam as coisas à risca. Não, não Não, depende nem se eu morrer amanhã, eu vou fazer, quero emagrecer, quero fazer. Mas isso é não perigoso. vale a pena. E você? É, como você acredita como esse tipo de efeito colateral é subestimado na medicina? E para você, tipo assim, qual foi o método que você acredita em termos da base da medicina agora? Sem esse Olha, medicamento, sem essa causa. como eu acredito que seria o efeito colateral, no caso, Uhum, uhum. se eu Subestimado tivesse. na Se eu, medicina. então, se eu tivesse procurado, né, o médico certo, provavelmente ele não me indicaria isso. Ele me indicaria um produto legal, que não posso negar que o produto no qual eu tomei me fez perder papo de mais de 7 quilos na semana. Só que eu tava com aspecto de pessoa que usava tipo de droga, sabe? Tava com a É. cara muito chupada, eu tava muito seco, só pele e osso, digamos assim. Então o Uhum, médico, eu acho que ele não me passaria essa- esse, esse remédio, não indicaria um remédio tão perigoso quanto esse. Seria um remédio mais tranquilo e tal. E se fosse o caso, talvez o médico, dependendo do meu peso, se eu fosse sobrepeso, talvez até uma cirurgia, algo do tipo, uhum. mas É. eu não aconselho cirurgia também, porque cirurgia tem seus problemas também. Mas eu ainda. Bom, é isso que agora eu gosto muito. Tem que fazer bariátrica, porque bariátrica Não, ajuda. eu Eles pensam não aconselho, não isso. aconselho. Eu Porque, também. querendo ou não, a bariátrica e aquele balão, cortar o estômago e tal, tudo
tem um efeito colateral. Não existe tudo. nada que não tenha efeito colateral. Então, tudo tem. Se a gente for fazer cirurgia, efeito colateral é qual, doutor? É esse. Vale a pena? Olha, na minha opinião, não vale a pena. O médico também tem que ser sincero. Ele tem que falar, olha, eu É, não acho que valeria a pena para você. Agora, você quer emagrecer, não precisa de fazer essas coisas tão rápidas, uhum, com saúde, academia, dieta, né? Mantenha uma vida regrada e lembrando, o sono é o é o principal. primeiro, né? Principal, Não tem que ter ter um. tanta ansiedade, É, preocupação, dormir bem, é isso também que é o foco principalmente, se né? eu Só não me fazer engano, dieta. eu tive uma crise de ansiedade na época que eu estava tomando esse remédio. Uau. Eu não sei ao certo se eu tive mesmo na época que eu estava tomando remédio. Mas eu lembro que quando eu tomava, o meu olho ele repuxava muito para cima, eu sentia minha cara derreter. Teve uma época que eu até cheguei a discutir com a minha parceira e Uhum, a gente, aqui mesmo onde eu tô no meu estúdio, eu comecei a sentir minha mão, ela atrofiava, né? Uma crise de ansiedade, para quem não sabe, é isso. Minha mão atrofiava, eu sentia uma forte, como se eu fosse morrer, a sensação de morte, uma sensação pesada, sabe? Não parava de chorar, eu não conseguia me acalmar. Então, assim, eu acho que o remédio desencadeou também essa questão da ansiedade, creio eu, né? Que você comentou agora, eu lembrei que me deu um flash dessa situação. E não é uma coisa que eu não aconselho, né? Não praguejo nem para o meu pior inimigo, porque é uma parada é. muito. Mas, tipo assim, a pergunta é: como você soube mesmo desse medicamento, dessa cápsula? Foi algum amigo que já tomou, que você viu o resultado nele? É alguma propaganda que você viu no telefone? Ou E eu, somente a pessoa foi vender aí? então, eu não me lembro bem porque quem viu isso foi Joyce, minha parceira. Por quê? Ela estava rolando, procurando alguma coisa sobre o tipo de emagrecimento, Uhum, e aí ela achou esse produto, viu uma página bem, né, bem detalhada, explicando certinho sobre o produto. E nisso, nós pegamos e compramos para testar. Vimos que na primeira, porque a gente comprou só um drop, 20 para mim uhum. e 20 para ela. Pô, com 20 cápsulas nós já emagrecemos bastante. Imagina então se a gente comprar várias. É. Então, assim, a gente foi comprando até acontecer o que aconteceu comigo. Mas, tipo, e nela também não aconteceu algumas mudanças depois que, quando ela começou a tomar esse medicamento, algum estresse, também sem vontade de fazer, Não, dormindo muito, não? não, para ela foi tipo, muito de boa. Para mim mesmo que foi Que foi mais a assim, parada porque mais pesada, entendeu? é. E E bom, pelo que ele estava falando, né, não parecia ser algo tão é, coisa. porque era pra mulher, né? Pra homem. E não homem Mas ele mais. me vendeu falando que era para homem. Cabia até um É processo isso, isso aí. Só aquelas que propagandas falsas. Tipo cabia até um assim. processo. E qual é o conselho que você daria agora para casais, amigos, pessoas que querem emagrecer ou querem aumentar de peso, massa? Qual é o conselho que você deixa para eles? Meu conselho é: nunca busque atalhos, porque não existe atalho para esse tipo de processo, e sempre siga a dieta à risca. Vai ser doloroso? Vai, porque você tem uma rotina de, exemplo, comer doce quando acorda ou durante o dia. Vai cortar isso? Vai. Porém, lá no futuro você vai ver a sua qualidade de vida melhorar. Então, nunca busque um atalho. Se precisar recorrer é, a nutricionista, Isso. recorra porque é a melhor opção que tem no atual momento. Não existe nada melhor do que o nutricionista. Então, eu acho que medicamento, fármacos, né? Fármacos ou medicamentos não fármacos, não vale a pena por conta da sua saúde. Né? O caso que aconteceu comigo é um fato real e eu não aconselho ninguém tomar fármaco, usar fármaco para emagrecer. E hoje já temos vários fármacos que faz, né, Uhum. esse processo. Então não é uma parada legal. A não ser que seja acompanhado de nutricionista, ou nutricionista, né? No caso, acho que nem é mais nutricionista, já é outro ramo, se eu não me engano. É um ramo que fala sobre esporte, alguma coisa assim, não me lembro. Mas o nutricionista, até então, eu nunca vi nutricionista recomendar fármacos. É. Principalmente, e não faz isso também, daqui para frente. Por mais Principalmente. que você tenta, não faz isso, porque sabe que às vezes o impulso, às vezes tem um momento que nós acabamos por cair na tentação, né?
E hoje, como eu estava dizendo, muitas pessoas agora querem uma coisa já para amanhã. Bom, Não existe nada que seja para amanhã. ok. E agora vamos de cá com uma palavra agora. Você tem que dizer. O de cá em inspiração é Um moleque sonhador, um menino batalhador e um cara que nunca deixou que outras pessoas falassem para ele o que ele pode ou não pode fazer para almejar os seus sonhos. é. Então, esse é o DK, é um menino que sonha muito, que corre atrás do seu sonho, por mais que tenha vários objetivos, ele ainda vai continuar persistindo naqueles objetivos dele. Esse é o DK. E o de cá determinado agora. Determinado. Então, eu sou. Com uma Aí já não é palavra. mais o DK. Aí já não é mais o DK. Aí já é o Derek. É. Né? Porque o DK foi um personagem que eu criei para aparecer atrás das câmeras, porque eu tenho muitas fotografões. Então, assim, Gente, é o por causa dele. DK Eu chamo isso porque é o Derek, nós com a DK, mas o nome dele é Derek Santos. então, o DK é um personagem, eu não tinha explicado isso e É. eu acho que eu não falei para ninguém. O DK, ele é um personagem que eu criei porque eu tenho muita vergonha de aparecer atrás das câmeras, eu sou um tipo de pessoa muito vergonhosa. O Derek, ele é o menino que determina as coisas, é o menino que, digamos assim, DK vai lá e executa. DK vai lá e executa. Então, assim, o Derek, em questão É tipo uma de. pessoa pronta já para uma batalha, tipo assim, Isso, eu já sou pronto para determinado, batalha. entendi. Agora, determinação, não tem nem o que dizer, porque tudo que eu quero, eu busco atrás de saber fazer para poder entregar resultados legais. Então, seja no meu trabalho, seja para questão de amizade, relacionamento, ou qualquer coisa, eu tento buscar o máximo de coisas para trazer. Como, não sei explicar, mas o DK é um cara, não sei explicar, cara, não sei Pronto para explicar. batalha. Pronto para É pronto batalha, para pronto para batalha. começar, não desiste de nada, procura o que É, quer e é isso que importa. E até agora, achar. qual é a força de um animal que você é agora? Que animal você sente que é por dentro, que tem essa força agora? Então, eu sempre me vi como um lobo, sabe? Porque lobo Então, o lobo, eu acho que o lobo ele não anda sozinho. O lobo ele é, tem a sua tem a alcateia sua para se manter cadeia. forte. Então, assim, eu sempre me vi um lobo e eu sempre trago, né, as pessoas que estão pro meu lado para minha alcateia. E nessa alcateia eu faço com que eles sejam fortes em várias questões. Então, me vejo um lobo, um É, isso lobo é mesmo. bom. E se eu E precisar ser um lobo solitário, um dia eu serei também. não, não vai Sim, ser. Isso é com o tempo. Porque não você vou, já mas tem Deus, e Deus pode ser a sua guia. não nesse sentido, mas em sentido de trabalho, em sentido de É, outras é. coisas. Entendeu? Bom, e agora, o que você diz uma palavra? Encoragem. Você se sente corajoso agora daqui para frente? Ou ainda você tem obstáculos em arriscar? Eu tenho certos medos ainda, bastante medo com muitas coisas, inclusive nas minhas gravações, né, no meu trabalho, eu tenho bastante medo, mas mesmo assim Isso eu eu acho que vou. todo Com mundo medo não. tem, é tipo daquele desânimo, tristeza, não vai para frente. Acho que isso quando diz que é isso, é por causa vem coisas boas. Isso pode demorar, mas vem coisas boas que até você não pode focar onde que você está, mas pode fazer outra coisa que vai abranger onde você está. Mas Pois isso que é, importa. eu percebi isso. E por isso que eu falo, mesmo com medo, eu vou para frente, É porque isso se que a gente parar, a importa. gente não sabe onde vai chegar. Né? Agora, palavra final. DK, motivação. O que é para você? Motivação é você fazer algo, por mais que você não queira, naquele atual momento, fazer. E motivação para mim é você acordar todos os dias, saber que você, digamos assim, tem o seu trabalho, mas não é o trabalho que você quer, mas você continua batalhando para você ter uma vida boa. Para mim, isso é a minha motivação e a motivação que todo mundo deveria seguir.
Por mais que você não queira aquele trabalho tão almejado, você tenha a ciência de que você está no lugar certo, na hora certa, para conseguir o trabalho que você quer. Essa é a minha motivação. E para ti, quem é a tua inspiração? Uma pessoa que você disse, eu amo essa pessoa, me inspiro nele, ele que motivou hoje onde eu tô, hoje eu sigo várias coisas por causa dele. Quem é essa pessoa? Ele pode até te ver aqui, nunca se sabe. Então, Existe aí? Tem uma pessoa que te motiva? Ou até outras? um tempo atrás, eu tinha um cara que me motivava bastante, era um youtuber, mas hoje mesmo, hoje, a minha maior motivação é minha família, meu filho e minha esposa. E o meu filho, eu gosto muito de vê-lo, vendo o que eu faço, e ele sempre está comigo. Então, para mim, ele é o meu motivador de estar trazendo várias coisas, né? Até mesmo trazer conteúdo pessoal. Então, minha É, maior motivação é minha é família. família, né? É, tem que ser em Família. primeiro lugar por causa. É isso que dá essa força de levantar, tem que fazer. Dê Uhum. o que der, é isso. Bom, TK, muito obrigado por participar nesse programa, além da balança com a Paty, de mostrar por detrás da câmera quem é o Derek. E eu sei que agora as pessoas vão te tirar o chapéu, além disso. Vão te dar mais respeito. Até pode ter pessoas que estão passando por mesma circunstância que você. Outros já se separaram, outros já não tá como antes. Então, é isso, é não ter vergonha e mostrar o que você passou e hoje você construiu a tua família, que é linda hoje. Muito obrigada. Pessoal, comenta aí muito, deixa um like, compartilha, segue o canal, vão seguir a página dele. Tem muitos conteúdos. Eu amo os conteúdos sobrenaturais. Eu amo as dicas de notícias, principalmente no estado onde ele vive, que é Espírito Santo, né? Então tem várias notícias ótimas que vocês vão gostar. E segue muito o perfil dele no Instagram, já no TikTok e até o canal de notícias que ele segue, né? Vão dar muitas coisas que até vocês vão agradecer. Só comentar abaixo aqui. Teca, me envia que dia que podemos combinar? Eu quero ir pro teu estado. Só Eu vou comenta estar de isso. olho nos comentários de todos vocês, viu? E ele vai De responder. todos Eu sei que vai vocês. responder porque eu sei que tem vários fãs. Gente, ele é muito famoso e eu segui ele, não é de agora. Já temos quase 2 anos, né? Que conhecemos, né? Não, tem mais. Acho que é mais. Tem Ó, mais. acho que é 2 ou quase 3. Então, eu gostava, porque como eu gosto de ver no TikTok nessas coisas sobrenatural, e o tema dele é super, hiper, mega fantástico. E as coisas que acontecem aí numa casa, principalmente quem conhece essa casa aí Ah, no Espírito Santo, é sobrenatural. essa casa é pesada, essa. É pesada. E quem já assistiu, já assiste, ou tá ainda, quer ver ainda, é só seguir a página dele, deixar o like, dizer, cara, eu vim aqui por causa do canal da Paty. Então ele já sabe automaticamente que é vindo do meu canal. Muito obrigado, DK. Muito Aí obrigado eu que por. agradeço. Isso é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, como eu digo, para você contar um pouco da sua história, o que passou, principalmente com a tua família, que é a tua inspiração hoje. Então, só tenho a agradecer. Aí eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? E Pra vai ter você. mais. Não Eu vou tenho, eu, convidar não, mais. Vai ter um eu não tema. O tenho próximo pode ser menção de, outro. eu não tenho menção de como agradecer você por várias outras coisas, né? E principalmente por estar aqui fazendo parte dessa sua nova jornada, né? Que é essa jornada de podcast. Ah, isso não é Então, nada. tem Você muita. sabe, a minha amizade é para levar para a vida toda. Imagina nós, você aí no Brasil, eu aqui nos Estados Unidos. Imagina agora nós somos que nem um irmão, né? Já Não tem somos, mesmo já pai, não somos tem uma mesmo mãe, mas é família. um irmão para mim, irmão, compadre, amigo, terapeuta, é choro, é tudo. Isso que Ah, importa para nossa, mim. verdade, verdade, verdade. E até às vezes briga, gente, mas isso que importa, porque cada Igual irmão fase tem mesmo. que ter esses pontos. Briga, de ciúmes, amor, tudo é carinho. Isso que importa numa amizade, quando a gente leva essas coisas, mas não leva tanto pro peito. Mas É, eu te agradeço, obrigado de fundo do meu coração, meu irmão, meu compadre, você sabe disso. Até a próxima. Próximo episódio. Bom, gente, comenta muito, 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 muito. Deixa um like, compartilha para uma pessoa aí do Espírito Santo que conhece ele. Que eu sei que ele tem muitos fãs. Vão seguir quem não aí. compartilhar e quem não seguir, na minha próxima live vai ser seguida, hein? Vai ser seguida. Vai ser Ah, seguida. viu? Uma coisa ótima. Eu sei que vão seguir agora, porque eles Tem são que muito, compartilhar. gostam muito de você. Compartilha. Imagina Compartilha que eu vou agora. Bom, seguir vocês. beijinho, Beijo pra obrigada. você também.
Nada, eu que agradeço.